só você, não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, E aí, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia, né? E sobre uma grande civilização, né, que deixou pra gente muitos legados, né? E a Grécia trouxe pra gente muitas imagens, muitas ações, foi além da imaginação, né? A Grécia deixou pra gente como legados a democracia ateniense, a filosofia, seja pré-socrática, seja socrática, seja os sofistas, né? A Grécia deixou pra gente as Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos, né, que a gente inclusive nem vai ter esse ano por conta do coronavírus, né? E para vocês verem o tamanho da importância, né, os Jogos Olímpicos só pararam nas guerras mundiais e agora essa pandemia que está deixando a gente em casa, tendo que estar virando youtuber, né, fez com que as Olimpíadas não acontecessem, né? Além disso, a Grécia deixou pra gente também legados importantíssimos, a mitologia, né? Apesar de a gente não viver, nós sermos em grande parte, né, cristãos, uma religião monoteísta, mas nós temos, né, a mitologia grega nos nossos dias, seja nos filmes, né, seja nas nossas palavras, ou às vezes quando a gente pensa em alguma coisa afrodisíaca, eu lembro de Afrodite, né? E vocês são muito ligados em mitologia, vocês curtem bastante mitologia. Bom, mas a Grécia, ela teve pra gente legados muito importantes, né? Principalmente no campo da política, a cidadania, os critérios que a gente usa para falar de cidadania é muito importante. Bom, a Grécia surgiu na região, a localização Península Balcânica, né? Entre os séculos 500 e 800 anos antes de Cristo, né? Migrações indo-europeias, principalmente dos povos chamados jônios, aqueus, dórios e eólios. Destaques para os jônios e para os dórios, né? Os jônios vão ser os caras que vão formar Atenas e os dórios vão formar Esparta. E os outros vão formar as várias cidades-estado que existem lá na Península Balcânica. Não tem só Atenas e Esparta não, tá? A gente tem Corinto, a gente tem Tebas, tem Arcádia, tem Olímpia, tem Mileto. Tem uma série de outras cidades-estado que foram construídas com o passar dos tempos. Primeiro os gregos organizaram em comunidades gentílicas, genos, né? Pensando do gene, da genética, né? Povos brancos que migraram para lá, cometiam muito incesto, inclusive, né? Esses genos foram crescendo, eram comunidades agrícolas, né? Que tinham geralmente o homem, o pater família, como, né, o cara que tinha um poder específico lá de comandar. Esses genos foram crescendo e virando frátrias, né? Fraternidades, como se fossem tribos, até chegar ao período de cidades-estado, né? Os gregos, eles passaram por várias diásporas, várias dispersões, né? Tudo começa lá no período pré-homérico ou no período micênico, né? Ou cretense. Chegaram na ilha de Creta, depois foram se espalhando por todo o mar Egeu, né? E virando uma grande civilização, apesar de não ter tido um rei, não ter tido um imperador, né? Os gregos, eles tinham um fator linguístico que unia, né? Um fator importante que agregava, né? E também eles não curtiam muito estrangeiro, eram meio xenofóbicos, assim, saca? Pra época, né? Eles não curtiam muito ter que dividir o que eles construíram, essa unidade toda linguística, genética, com os estrangeiros, não, né? A Grécia se dividia em período cretense, né? O primeiro período pré-homérico, depois o período homérico, né? Homero, um grande poeta, né? Um grande escritor, historiador, vamos dizer assim. Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, a Ilíada que narrava especificamente a guerra de Troia, né, dos gregos contra os troianos, no caso. A gente usa essa expressão, agradar gregos e troianos, é difícil agradar gregos e troianos, né? A gente fala, vou te dar um presente, que é um presente de grego, né?
foi o presente especificamente que os gregos deram para os troianos, mais especificamente os espartanos, né? A guerra começou por conta de Troia e Esparta, né? Helena, nome da minha filha, tá aqui, ó. Helena, a mulher mais linda que já existiu, minha filha, claro, né? Foi Helena de Esparta, depois virou Helena de Troia, né? E Homero narra isso, né? Ulisses, Aquiles, Heitor, Paris, Menelau, Rei Primo, tudo narrado lá na Ilíada, que é um tema legal para vocês, um livro legal para vocês lerem, além de ter os filmes, as séries e tudo. E a Odisseia, que fala sobre a expansão dos gregos no mar Egeu, fala muito sobre Titãs, Cíclopes, né? As viagens de Ulisses, né? Odisseu, né? Tudo isso também é destacado no período homérico a partir dos contos de Homero. Depois vem o período arcaico, que é mais a formação histórica do povo grego até chegar às cidades-estado. O período clássico, que é o principal, né? O período do apogeu da história grega, né? O século de Péricles, que a gente fala, quando Atenas e Esparta se destacam pelos seus expansionismos, pelos seus modelos sociais e políticos, né? E o período helenístico, quando Alexandre o Grande e os macedônicos invadem a Grécia após a Guerra do Peloponeso, vai falar sobre ela, e ao invés de destruir a cultura grega, o Alexandre o Grande ele faz a difusão da cultura grega, ele faz o sincretismo da cultura grega com outras culturas, divulga para o mundo, chega na Ásia, chega na Pérsia, chega na Índia, né? E se hoje a gente conhece a história dos gregos, a gente deve muito a Alexandre, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, filho de Filipe Caolho, Filipe II, né? Que era rei da Macedônia. Bom, o que a gente precisa saber mais sobre a Grécia de importância aí? Evidentemente que a gente vai ter, se a gente conseguir voltar a tempo, né, a gente vai fazer um debate legal sobre Atenas e Esparta, as duas principais cidades-estado. Atenas voltada para o comércio, que tinha uma sociedade muito patriarcal, onde a mulher não tinha direito de participar de política, não tinha direito de ser considerada cidadã, né? Atenas passou por uma série de modelos políticos antes de chegar na democracia, que foi idealizada por uma série de legisladores super foda, né? O Clístenes, o Solon, o Drácon, né? A democracia divulgada por Péricles. Mas antes Atenas passou por monarquia, por oligarquia, por tirania, que eram modelos, né, que com os critérios eram muito escusos, né? Critérios não muito muito confiáveis, né? E aí a reforma para a democracia foi importante porque a democracia estabeleceu o critério de você poder participar, né? Só o seu pátridas, né, os nascidos em Atenas, maiores, casados, né, que ricos em grande parte, né, poderiam participar da democracia. Os metecos, que eram os estrangeiros, não podiam participar, né? Mulheres não podiam participar. A polis grega, a polis ateniense, ela foi muito valorizada. Deu o termo política, né? Polis, lugar amado, e ética, o cuidado com o lugar amado, né? A gente teve uma série de instituições importantes dentro de Atenas, né? O Areópago, né? Tivemos a Ágora, até hoje a gente usa a praça, né? A Ágora é a praça, o lugar para a gente se encontrar, para debater a política, para começar um processo de alguma manifestação, seja ela contra o governo ou defendendo determinada causa, a gente vai para a Ágora, né? A gente tinha figuras representativas, assembleias, muito debate, muita discussão, né, dentro de Atenas. Enquanto isso, Esparta, né, que se localizava na Lacônia, na península do Peloponeso, era muito voltada para a belicosidade, né, uma cidade-estado que plantava muito trigo, né, tinha uma sociedade, também tinha instituições de debate, né, a gente pensa que Esparta era um bando de brutalhões, né, que não discutiam, não debatiam, não. Tinha a Gerúsia, que era um órgão representativo lá, onde os espartanos, né, com os vários conselhos de anciões, discutiam a política. Tinha 2 reis, né, era uma diarquia, que usava o conselho deliberativo para decidir as guerras, ou decidir qualquer tipo de deliberação que fosse possível. Ainda tinha o Eforato, que tinha critérios de justiça, né, e também às vezes ligados à religiosidade. Quem viu aquele filme 300, aliás, uma dica interessante, veja o filme 300, que fala sobre esse modelo espartano, né, é muito interessante. Filme sobre a Grécia tem um monte, tem 300, tem Percy Jackson, Ladrão de Raios, tem a Odisseia mesmo, né, tem vários filmes importantes assim de detalhes sobre a Grécia Antiga, Troia, né, Alexandre. São filmes legais para vocês verem aí. Os espartanos, eles tinham características, apesar da sociedade grega inteira ser um pouco machista, um pouco paternalista, um pouco patriarcal,
A mulher de Esparta, ela participava da política, ela tinha, inclusive, ocupava o lugar do marido em caso das guerras, né, quando o marido ia para as guerras, né, tinha uma voz mais ativa, né, tinha uma sociedade também muito hierárquica e aristocrática, né, os esparciatas era quem estava no topo, tinha os comerciantes chamados de periecos e ainda tinha os ilotas, que eram um tipo de escravo do Estado, assim, os caras que eram convocados para fazer obras públicas, às vezes para servir em determinada missão militar também, mas é como se fossem servos do Estado. Eles não gostavam muito de ser chamados de escravos, não, né? Tinha escravidão na Grécia Antiga, aliás, tinha escravidão em toda a época da história. Escravidão foi uma instituição que rolou em toda a época da história e não é negritude a característica. O escravo era um cara ou capturado em guerra, ou um cara que estava devendo, né, ou um cara que não respeitava as regras de determinado lugar e tinha uma pena para ele ser escravizado. O escravo tinha a mesma função doméstica, né, às vezes sexual, às vezes era o tutor do filho de determinado cara, era manicure, pedicure, né, tinha uma série de funções para os escravos na antiguidade, diferente do escravo do Brasil, né, que foi ou indígena ou africano, que foram capturados em grande parte para fazer parte da lavoura, né, para trabalhar na lavoura, né? Bom, essa hegemonia de Atenas e Esparta fizeram eles terem rivalidades e também atrair outros impérios, né? Uma guerra importante que teve no período clássico foi as guerras médicas, dos gregos contra os persas, que também eram chamados de medos. Gregos e os persas, que quem venceu foi os gregos, né? E infelizmente, só que essas guerras médicas, ela gerou uma rivalidade pior entre Atenas e Esparta, né? Pior. Formaram-se duas ligas, os espartanos com a chamada Liga de Delos, Liga do Peloponeso, perdão, e os atenienses com a Confederação de Delos. Muitas cidades-estados se envolveram e teve a primeira grande guerra civil na história dos gregos, que acabou Esparta vencendo e a Grécia perdendo, né? A Guerra do Peloponeso destruiu totalmente as estruturas dos gregos, fez com que essa descentralização ficasse maior e aí nenhuma cidade-estado ia querer colocar a cara na reta para defender outra cidade-estado. Moral da história, os macedônicos que viviam na Península Balcânica perceberam a fragilidade dos gregos, invadiram os gregos, né? E eles eram apaixonados pelos gregos, na verdade, chamavam inclusive os gregos de helenos, por isso que o período é chamado de helenismo, que foi a invasão territorial, mas a preservação da cultura grega e a difusão desses legados gregos para o mundo inteiro, né? Filosofia, a mitologia, a democracia ateniense, né? As Olimpíadas, né? Que são o que a gente vive até hoje. Espero ter contribuído aí para vocês, dado algumas dicas específicas. E curte aí o canal, siga o canal, né? E existem, evidentemente, muitos materiais didáticos importantes que rolam por aí, né? Que podem dar dicas legais para vocês, né? Além da apostila de vocês e dos estudos que vocês têm, beleza? Um abraço aí, valeu!